nós estamos falando além do limite. Para falar sobre além do limite, nada melhor do que falar sobre perseverança. Olha, perseverar sobre as dificuldades é algo muito importante para que a gente venha romper os limites. Em toda a minha carreira de fé, vou chamar assim, uma das principais coisas que eu tive que trabalhar na minha vida foi perseverar. Perseverar sobre as dificuldades financeiras da minha própria casa, perseverar sobre as dificuldades financeiras do chamado, do ministério, perseverar sobre as aflições, sobre os desafios, sobre as mudanças, sobre a cultura. A perseverança é algo que faz parte da vida e da carreira de um cristão. Hoje eu faço uma live todos os dias ao meio-dia no meu Instagram. Aqui tem algumas pessoas que participam dessa live. E hoje eu falei sobre perseverança. Eu acordei de manhã, Deus colocou no meu coração o desejo de falar sobre perseverança, perseverar. E surgiu a oportunidade de eu vir trazer essa palavra hoje à noite. Eu falei, vai ser sobre perseverança. Eu vou falar um pouco mais sobre perseverança, porque a perseverança vai fazer a gente romper os nossos limites. Vai além dos limites. Nós vamos transpor até a nossa credulidade se nós formos perseverantes. Eu vou trazer uma palavra hoje que está citada lá em Romanos 5:3 e também em Tiago, capítulo 1. Olha que interessante, eu gosto muito da epístola do Tiago. Esse Tiago aqui citado, segundo os historiadores, é o irmão de Jesus Cristo, ok? Ele escreve para a igreja, ele escreve para incendiar a igreja, trazer uma fé racional, uma fé feita através das suas obras, ok? Não que as obras gerem a salvação, mas a fé precisa ser viva, ela precisa ter prática. E nada melhor do que o primeiro capítulo de Tiago, que fala sobre a perseverança, nós superarmos as dificuldades. Tá certo que ele escreveu isso lá em 45 a 47 depois de Cristo, em Jerusalém, ok? Naquele momento a igreja estava passando por uma perseguição, ela estava sendo espalhada e ele escreveu para essas pessoas que estavam dispersas das 12 tribos, ok? Ele escreveu para as tribulações que o cristão estava passando naquele momento. O que eu posso dizer para você com muita fé e muita tranquilidade que são tribulações tão poucas, um pouco mais parecidas, parecidas com as tribulações que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E se essa dica de Tiago, inspirado por Deus, funcionou para ajudar naquele momento os cristãos, vai ajudar e ministrar na sua vida, no seu coração. Então, se você assistiu essa minha live de oração às 12 horas de Brasília e às 15 horas de Portugal, no Marcelo FC Araújo, no Instagram, eu quero que você agora atente com muito mais propriedade, porque nós vamos além do que nós falamos lá em meio à linha, ok? Nós vamos avançar aqui o conteúdo. E Tiago começa no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8, assim. Preste bem atenção. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. E que esta perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros. Guarda essa palavra para mim, maduros. Anota aí no seu bloquinho, nas suas anotações, no seu Keep Note, maduros. Continuando, e corretos. Não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém,
Peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Essa passagem de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 8, ele traduz exatamente o cenário que nós estamos a viver hoje em dia. Um cenário onde nós estamos a precisar de perseverança. Um cenário onde nós estamos a precisar romper limites, extravasar, crescer, depender em crença, em verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Tiago diz o seguinte: sintam-se felizes quando passar por qualquer tipo de aflição. Mas, Marcelo, como ser feliz no meio das tribulações? Como ser feliz no meio das dificuldades? Por que eu tenho que ser feliz? Eu estou triste, sim. Eu estou cansado, sim. Eu estou atribulado, sim. Ok. Você vai continuar triste, você vai continuar cansado, você vai continuar atribulado. Mas por que não passar por tudo isso feliz? E o Tiago diz que a felicidade, ela é muito importante, porque ela vai ativar a tua fé. E a sua fé vai vencer essas provações. E ao fato da fé vencer a provação, vai produzir você a perseverança para que você vá até o fim. E no fim, você vai se tornar uma pessoa madura. Correta e não falhando em nada. Aqui tem uma chave para você. Quando nós passamos por tribulações com os olhos cheios de lágrimas, quando nós passamos por tribulações abalados emocionalmente, nós olhamos apenas para nosso vitimismo, olhamos apenas para os nossos sofrimentos, olhamos apenas para o nosso umbigo. Quando nós passamos por atribulações, por aflições, felizes, nós olhamos para frente no campo da espiritualidade, no campo da fé, crendo que o Senhor Jesus Cristo vai suprir, provendo tudo que nós precisamos. E Tiago ainda diz que aquele que tem falta de sabedoria, que deve pedir a Deus, porque Ele dá, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Todos que pedirem a Deus sabedoria para superar as aflições, vai receber de Deus. Agora, nós gostamos de receber conselhos quando estamos aflitos, quando estamos chorando, atribulados, depressão, cansados. Não, nós não gostamos de conselhos. O que nós bem fazemos nesses momentos é desperdiçar energia em nós mesmos, desperdiçar energia nas nossas lágrimas, nas nossas dores. Ah, pastor, então não posso chorar? Pode, meu irmão. O que você não pode fazer é chorar sempre. Lembre-se, se a tua emoção, se o teu sofrimento durar por mais de 7 dias consecutivos na tua vida, você já está com as suas emoções derrotadas, fracassadas, caminhando para um processo depressivo, entre outros transtornos emocionais. Por isso que quando nós falamos para as pessoas, ei, levanta, anda, vambora. Ah, mas é porque eu estou sozinho, eu não tenho amigos, todo mundo me abandona, ninguém quer me ouvir, ninguém tem paciência comigo, porque ninguém me ajuda, ninguém anda do meu lado. Você só pensa em você, você só pensa no seu vitimismo. Será que você já pensou que talvez ninguém esteja te suportando mais?
Talvez você já pensou que você esteja sendo um chato, uma péssima companhia, alguém desejável em caminhar ao lado de tanta murmuração, de tanta reclamação. Nem eu, nem você gostamos de andar do lado de pessoas que só reclamam, murmuram e contam a sua dificuldade o tempo inteiro. Todos nós, meus irmãos, temos dificuldades. Todos nós temos alegrias. Todos nós temos momentos de guerra e também temos momentos de paz. Agora, não necessariamente o teu momento de aflição seja o meu momento de aflição. E talvez eu não queira me envolver com a tua aflição, porque eu sofri tanto que agora eu quero curtir o meu momento. Mas o nosso vitimismo, a nossa necessidade de chamar atenção para nós mesmos, nos faz esquecer do outro por causa das nossas próprias causas. Aí nós parecemos como alguém que está boiando no mar, onde o vento e a maré leva de um lugar para o outro. Eu não sei se você já viu uma folha ou um galho boiando na água do mar. Se você olhar, ele não tem destino. Ele não tem segurança. Enquanto ele está na superfície, vem uma outra onda e dá um caixote nele de novo. E aí, quando o galho volta a boiar, ele vai de um lado para o outro, ele é jogado na terra. A própria onda que joga ele na terra é a própria que vai buscar trazer ele de novo para o fundo e dar um caldo nele de novo e afoga o galho. Ele vem à superfície e afoga o galho. Você deve estar dessa forma, meu irmão, minha irmã. Andar além dos limites é andar além do seu próprio umbigo. Os seus olhos não podem estar olhando para o seu umbigo, e tem que estar olhando para frente. Os seus olhos não podem estar olhando para o teu passado, e tem que estar olhando para a sua frente. Hoje eu estou construindo o que vai acontecer amanhã. Hoje eu não construo o que aconteceu ontem. Eu até resolvo. Eu até soluciono. Mas a minha resolução e a minha solução que eu faço de um problema de ontem é para que eu não tenha esse problema amanhã. Tudo que eu faço hoje vai refletir no amanhã. Tudo que eu planto, deixo de plantar hoje, vou colher amanhã. O meu sentimento de vitimismo de hoje, eu vou sofrer amanhã. Também, além de hoje. Nós precisamos sair dessa armadilha, nós precisamos sair dessa necessidade de nós chamarmos a atenção para as nossas dores, mas chamar a atenção para a nossa fé. E o que Tiago está falando aqui, irmão de Jesus, é para que você se alegre nas suas aflições. No versículo 12 e 18, Tiago fala depois, no versículo 8 ao 11, sobre pobreza e sobre riqueza, que eu não vou falar hoje, mas eu recomendo você fazer a leitura de todo o capítulo 1 de Tiago, e eu vou continuar a leitura do versículo 12 e 18, da primeira Tiago 1, que diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel. O André acabou de falar sobre dízimos e ofertas, falou da fidelidade. Então, ou seja, feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois que ser aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que amam. Jesus está falando através de Tiago. Tiago está gritando nos nossos ouvidos, e eu estou berrando no seu, que temos que passar com alegria as aflições, porque a nossa vida não se resume na nossa dificuldade. A nossa vida não se resume no momento difícil que estamos a passar. A nossa vida não se resume no momento conturbado que nós estamos a viver, mas a nossa vida se resume na vida eterna que Deus prometeu para nós.
Eu estou em dificuldade, não significa que eu só vivo em dificuldade. Eu estou sem dinheiro, não significa que eu estou condenado à pobreza e à miséria. O estar é um estado que você está naquele momento, no presente, mas não significa que você vai estar nesse momento, nesse estado, amanhã. E é hoje que eu mudo isso para amanhã. É hoje que eu transformo esse estado para amanhã. Você está emocionalmente abalado, emocionalmente traumatizado, emocionalmente depressivo ou ansioso. Você está endemoniado, você está perturbado, você está sendo assolado pelo mal, mas você não é nenhuma dessas duas características. Você é a única característica que Deus te dá. Ser imagem e semelhança do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, do sol e do mar. Aquele onde Deus criou o mundo para que ele habitasse e fizesse companhia a Deus. A ele próprio. Ele que te criou com as suas próprias mãos. Ele sujou suas próprias mãos no barro para fazer você. Ele poderia ter falado que haja o homem, como disse para a luz, mas ele não quis só falar. Ele desenhou e assoprou o Espírito Santo dentro de você. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Continuando aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o 18, avançando mais um pouquinho, diz: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Também não diga, Deus... Agora eu estou falando, ok? Essa tentação de Deus é a mesma coisa que falar, Deus está me provando, Deus está me testando. Não fale isso, meu irmão. A doença que você tem não foi Deus que botou. A dificuldade e miséria que você tem não foi Deus que colocou. Muitas decisões que nós tomamos no passado, nós estamos colhendo as consequências hoje. Pois a Deus, seguindo a palavra, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Tiago está falando que Deus não pode ser tentado pelo mal e que nem Deus tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas. Olha só, você passa por provação quando vocês são atraídas, enganadas pelos seus maus desejos. Os nossos maus desejos nos atraem, nos enganam e nos afligem. Muitas aflições ocorrem dentro de nós porque não sabemos pedir, pedimos para o nosso bel prazer. Tiago 4:1 em diante fala que as nossas orações nós pedimos para o nosso próprio egoísmo, para a nossa própria vaidade, para suprir as nossas próprias necessidades, ao invés das necessidades que Deus tem separado para nós. Então, continuando a leitura, então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Percebeu o maduro aqui? Eu falei para vocês guardarem o maduro lá da leitura anterior. Eu estou falando novamente do maduro. Na leitura anterior, diz assim, em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 8, que esta perseverança seja perfeita, a fim de vocês se tornem maduros e corretos. A perseverança vai nos ser perfeita, gerando em nós um estado de maturidade para que sejamos corretos. Mas também podemos amadurecer com as coisas erradas, quando somos atraídos, enganados pelos nossos próprios desejos. E aí, nós fazemos com que o pecado nasça em nós. Ele nasce e ele vai crescer. O pecado da pequena mentirinha um dia se torna uma grande mentirona.
O pecado de olhar, piscar, ver uma pornografia aqui, ver uma revistinha ali, trocar um nudezinho aqui, vira uma traição de fato. E quando isso acontece, já é pecado maduro. Tá certo que o pecado, nesse caso, começa com desejo, ok? Então, mas a consequência desse desejo, como nós acabamos de ler, mas as pessoas são tentadas quando estão atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Os nossos próprios maus desejos nos condenam à morte. Não se enganem, continuando a leitura, não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo que é bom e tudo que é perfeito vem do céu, Criador das luzes do céu. Repete comigo. Vamos lá? Repete assim. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele nada muda e nem varia de posição. O que causaria escuridão? Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro entre todas as suas criações. Nós somos tão importantes para Deus que ele nos fez para que nos tornemos primeiro diante de toda a criação que ele fez. O quão importante você, minha irmã, meu irmão, é para Deus. O quanto Deus desejou você. O quanto Deus precisa de você. Deus te ama de uma tal maneira, que ele deu seu único filho, chamado Jesus, para que você que não creia, creia e não pereça no pecado, mas tenha vida eterna. Está lá em João 3,16. No versículo 17 diz que Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo. Jesus não veio te condenar, mas a palavra diz que ele veio para te salvar. No versículo 18 diz que aqueles que creem que Jesus é filho de Deus está salvo. Mas aqueles que não creem já estão condenados. Quem condena alguém aqui nesse processo de salvação é você mesmo. É a tua fé em Deus. A tua fé que Jesus voltou dos mortos e venceu a morte. Crê que Jesus é o único e suficiente Salvador da tua vida. Crê que ele é o Filho de Deus e que ele está vivo entre nós. Falando agora no seu coração, falando agora no teu espírito, falando agora em ti. Ei, Jesus está falando com você agora. Você vai passar por essa aflição, você vai superar essa dificuldade, mas não são com as suas emoções, não são com a força do seu braço, são com os seus pensamentos e fé. Geralmente as emoções são impensáveis. Os sentimentos são racionais. Eu decido ser feliz. Eu decido passar por essa tribulação com felicidade. E eu vou dizer que isso é muito fácil. Como assim, Marcelo? É muito fácil. Porque se você verdadeiramente crê que Jesus vai te livrar desse problema, que Jesus vai te curar dessa enfermidade, vai abrir as portas para você, se você crê nisso de todo o seu coração, de toda a sua convicção, se você crer nisso, meu irmão, você ficaria feliz? Ou não ficaria? Claro que você ficaria feliz. Jesus está cuidando de mim. Jesus está a prosperar a minha casa. Jesus está a abrir as portas do céu. Jesus está a fazer um milagre sobrenatural.
natural na minha vida. Não é isso ou não é, minha irmã, meu irmão? Cadê a tua felicidade? A sua infelicidade mostra que você não crê na sua totalidade. Porque se você cresce na sua totalidade, pelo menos, não estou falando você sair na rua com sorriso frio e forçado, mas você parava de resmungar, você parava de murmurar, você parava de querer com que as pessoas olhem para a sua dor o tempo inteiro. Parar de fazer com que a sua dor seja mais importante do que a felicidade dos outros. Parar de desejar com que os outros olhem para você o tempo inteiro com vitimismo. Coitadinho do Marcelo. Que situação difícil do Marcelo. Ei, para com isso. Isso não é de Deus. Isso não é um bom testemunho. Isso é pensamento de pessoas fracassadas. Pessoas que estão na luta com Jesus eu creio que Deus vai dar, eu creio no milagre, eu creio na salvação, eu creio. E é esta crença que vai fazer você dar a volta por cima. Jesus está sobre a sua vida. Eu vou orar com você daqui a pouco por isso. Para que você entregue a sua vida a Cristo e não tenha dúvida. Prepare o seu coração. Porque Deus vai falar com você hoje. Já talvez seja a segunda vez que Deus te chama. Talvez seja a terceira vez que Deus te chama. Talvez seja a quarta vez que Deus te chama. Ele vai te chamar enquanto houver esperança. Ele vai buscar você. Ele vai te chamar de todo o coração. Você só precisa crer que ele está falando com você agora. E eu vou ler agora um outro versículo de Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5. Esses versículos de 3 ao 5 foram meus versículos de guerra, de combate por muitos anos na minha vida. Não sei se você sabe, eu já perdi tudo na minha vida. Eu já fechei uma empresa, perdi casa, apartamento próprio, perdi carro. Eu, minha esposa e 2 filhos passamos muitas dificuldades, moramos de favor na casa de parentes, que graças a Deus nós tivemos pessoas para nos receberem, porque senão nós íamos para as ruas. Em Romanos capítulo 3, versículo 3 ao 5 diz assim: E também nos alegramos nos sofrimentos. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para você. Cabeça dura, preste atenção. E também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a provação de Deus. E essa provação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Percebeu? Você conseguiu perceber? Devemos nos alegrar nos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz paciência. Essa paciência que é produzida na alegria no sofrimento faz com que Deus se agrade, aprove a gente. E o fato de Deus ter nos aprovado, ele nos dá uma esperança. Aleluia! E essa esperança de Deus não nos decepciona. Obrigado, Pai. Obrigado porque muitas vezes nós entregamos a nossa esperança a pessoas, Deus. E essas pessoas nos magoam, essas pessoas nos traem, nos decepcionam, estamos errados. Estamos errados. Quando nós só murmuramos, oramos para os nossos amigos, esperamos que as pessoas nos ajudem. Eu preciso mesmo de um emprego. Eu preciso mesmo de um trabalho. Não, negócio de fé não, preciso de um trabalho. Ei, meu irmão, você está buscando a esperança na pessoa no lugar errado.
A esperança é gerada por Deus em nós. Quando nós vencemos, temos paciência. E essa paciência, ela é gerada em nós quando nós nos alegramos com aquilo que nós estamos sofrendo. E eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. O sofrimento, as aflições, as tribulações, elas vão passar. Elas não são eternas. Elas não são eternas. Elas vão passar, porque nós vamos vencer com felicidade. Para finalizar, eu quero trazer uma passagem que está em João, capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está falando para você. Ei, meu irmão, minha irmã, Jesus está falando para você. Neste mundo você vai ter aflição. O diabo vai te perturbar. Os seus maus desejos vão fazer você tomar decisões erradas. Vão fazer você ter pecados. Jesus está falando para você, neste mundo você vai ter aflição, sim. Crente não está livre de aflição. Anota aí. Crente não está livre de aflição. Crente está livre na aflição. Vou repetir. Crente não está livre de aflição, mas ele é livre na aflição. Porque quando eu passo a aflição com alegria, com fé e a certeza que Deus está comigo, isso me gera uma paciência. Essa paciência vai prover uma perseverança. E essa perseverança vai fazer eu ser aprovado por Deus. E Deus vai abrir uma esperança diante de mim. Eu vou ver a glória de Deus se manifestar na minha vida, sim. Porque eu vou superar esses limites. Eu vou além desses limites. Eu vou além dos limites que meus olhos conseguem ver. Eu vou além dos limites que a minha alma consegue compreender. E vou crer na esperança que não falha. A esperança está em Cristo Jesus. Eu quero orar para você agora, orar pela sua casa, orar pela sua família. Você que está passando por um momento de tribulação, você que está passando por um momento de falta de paz, você que está passando ali por um momento de muita dificuldade. Eu fiz essa oração hoje na minha live, ao meio-dia, de Brasília e 15 horas de Portugal, e vou fazer com você de novo. Todos os dias nós estamos lá orando para que você cresça e amadureça, tenha maturidade espiritual, para que você consiga vencer. Não esperando nas pessoas, ou esperando que o emprego vai resolver os problemas, ou esperando que a esposa, que o amigo, que o parente, que o doutor, que a cura, que a vacina vai resolver. Não, o que vai resolver é a esperança em Cristo Jesus. Ele vai resolver a tua vida. Ele vai livrar você dos seus fantasmas, das suas perturbações. Então, quero convidar você a fechar os seus olhos, onde quer que você esteja. Feche os seus olhos. Se você está ouvindo através de um podcast, de um áudio, não importa, fecha os seus olhos. Ah, pastor, eu não posso fechar os olhos agora. Então, mentaliza no que nós vamos orar. Eu queria que você fizesse uma oração assim. Eu recebo o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Jesus Cristo é o único Filho de Deus que morreu no meu lugar e venceu a morte e que está vivo. Eu creio
que ao acreditar nisso, os meus pecados são perdoados e eu tenho direito à vida eterna. Amém, meu irmão? A oração simples. Você fez essa oração de todo o seu coração? Crendo na verdade? Se você fez, escreve aqui. Eu vou orar pelos problemas, eu vou orar pelas pessoas. Escreve amém, não. Se você creu e você fez essa oração a primeira vez, escreve, eu creio. Porque a certeza da nossa fé, a certeza daquilo que nós acreditamos, é o que nos dá a esperança. Hebreus 11 diz que a fé é o firmamento das coisas que não existem e traz a existência. A porta de Deus vai abrir diante de você, eu creio nisso. Eu creio que você vai ter aí um livramento das suas perturbações. Eu creio que se você olhar para o seu problema, eu creio que se você olhar para a sua adversidade, vai falar, em nome de Jesus Cristo, essa tempestade vai parar. E se ela não parar, você vai continuar crendo e ela vai se cessar. Porque não há força do inimigo que resista. Não há força do inimigo que resista à influência e o poder e a soberania de nosso Deus. E é através de Jesus Cristo que nós aceitamos a Cristo e nós somos considerados filhos de Deus. Deus só teve um filho chamado Jesus. E ele nos permite, ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, quando nós acreditamos que Jesus, ele nos livrou da morte eterna, nos levando para a vida eterna. Quando eu creio nisso, quando eu tenho essa convicção no meu coração, a Bíblia diz que Deus nos vê e nos trata como filhos. Nós passamos a ser irmãos de Cristo. Nós passamos a estar debaixo da proteção, da guarda, do sustento de Deus. Nós não somos apenas algo ou alguém feito por Deus, mas nos tornamos em filhos de Deus. Fomos adotados por Deus através de Cristo Jesus. E quando nós somos filhos de Deus, nós nos tornamos herdeiros. Herdeiro de toda a riqueza, herdeiro de todo o trono. Olha, somente há um príncipe, aquele que é filho do rei. Quando você aceita Jesus como suficiente Salvador, você é considerado filho de Deus, filho do rei. Logo você passa a ser um príncipe. E aí Deus vai te dar a sabedoria. E essa sabedoria tem o poder de governo. Essa sabedoria vai governar todos os problemas da sua vida. Essa sabedoria não estará com você não só diante dos problemas e das dificuldades, mas essa sabedoria estará com você para gerar coisas boas também. Nós precisamos crer, somente crer, somente crer, somente crer que Jesus é Filho de Deus. E tudo que nós pedirmos diante de Deus tem que ser feito em nome de Cristo. João 14 diz que só há um caminho e uma verdade. E esse caminho e essa verdade está em Cristo Jesus. Agora eu quero orar pelas suas tribulações. Eu sei que você já fez a oração, essa oração nós chamamos de oração para aceitar Jesus, oração de apelo.
Eu preciso saber se você fez isso pela primeira vez, porque você também é meu irmão ou minha irmã. A Bíblia diz que quando uma ovelha perdida se converte, há uma festa no céu. Há uma festa. Deus coloca o seu nome num livro chamado Livro da Vida. Aquele livro, quando você chegar diante do céu, os anjos vão ler o teu nome e vão falar: Marcelo, pode passar. Seja bem-vindo à tua casa. João 14 diz, do 1 em diante, que Jesus, ele diz: eu estou à casa do meu pai para guardar, para arrumar um quarto para você. Nós vamos ter um quarto na casa do nosso Pai, arrumado pelo próprio Jesus Cristo. Eu já me peguei muitas vezes, meus irmãos, parado, olhando para o céu, tentando imaginar como seria o meu quarto, preparado por Cristo Jesus. Deus te ama. Jesus te ama tanto que Ele mesmo está cuidando da sua recepção no céu. Meus irmãos, nós vimos aqui que muitas das nossas aflições são por causa dos nossos maus desejos, da nossa vontade de carregar as coisas na força do nosso braço. Não é assim. A nossa vitória não está em nós. A nossa vitória está em Cristo Jesus. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Receba Ele como seu único e suficiente Salvador. E Ele vai abençoar os seus caminhos. Feche os seus olhos, você que está atribulado. Deus, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com meu irmão, com a minha irmã nesse exato momento. Eu quero, meu Pai, pedir que teu Santo Espírito visite a cada uma dessas pessoas. Dê compreensão das circunstâncias, dê a sabedoria para que ela possa transformar a sua vida, para que ela possa vencer seus desafios. Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua sabedoria, tu falaste que dá a todos com generosidade. Então, dê de forma generosa, abundante, a sabedoria para que possamos vencer as aflições e as atribulações. Meu Pai, nos ajude a estar felizes, nos ajude a estar cantando, orando, louvando, bendizendo o teu santo nome, Pai, eu te peço, porque nós vamos vencer com fé e oração, com adoração, toda e qualquer tribulação. Tu falaste, João 16:33, Jesus, que nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E o Senhor vai nos ensinar a vencer essas dificuldades. O Senhor vai liberar o teu poder sobre as nossas vidas. O Senhor vai nos dar uma espada para lutarmos os desafios que se erguem diante de nós. Eu creio, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o meu irmão, a minha irmã, que está nesse momento atribulado, cansada, exausta, vai ser revigorada no seu espírito, na sua alma, pelo teu poder. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo espírito da morte, todo espírito de retaliação. Nós pedimos o Espírito Santo, Jesus, nos livre de todo mal e nos dê força, coragem e ousadia para, com felicidade, perseverarmos. Porque essa perseverança vai nos gerar a paciência. Essa paciência vai nos gerar provação de ti, meu Pai. E essa provação, papai, vai gerar em nós a tua esperança, que nunca falha e nunca nos abandona. Deus te abençoe, em nome de Jesus.